das muitas coisas que os apóstolos fizeram, que os apóstolos realizaram, nós vamos olhar algumas coisas esta noite, algumas das grandes obras que os apóstolos realizaram. Eles foram escolhidos por Deus por um propósito, por um motivo, por uma causa. Eles receberam de Deus um ministério ímpar, um ministério que ninguém jamais recebeu e nem receberá igual. Os apóstolos, como nós vimos no estudo passado, foram apenas 12 e Paulo, e ninguém mais. Os homens que receberam a inspiração de Deus para trazer à luz o Evangelho, e que ninguém mais recebeu essa inspiração. E nós vimos que ninguém mais pode se intitular apóstolo ou consagrar alguém a apóstolo. O apostolado não é uma revelação: olha, Deus me mostrou, me revelou que eu tenho que consagrar você a apóstolo. Olha, Deus mostrou, me revelou que eu tenho que ser um apóstolo. Não é dessa maneira que se escolhia um apóstolo. Mas um apóstolo, como nós vimos, eles tinham que ter visto, uma das principais exigências, tinha que ter visto Jesus ressuscitado, e tinha que ter ouvido da boca do próprio Jesus, não da boca do pastor, do bispo, do presbítero, mas da boca do próprio Jesus: vá, e esta é a obra que eu te confio. Nós vimos que essa era uma exigência, e nós vimos que Jesus, ele de fato escolheu aqueles homens e deu essas características a ele. Agora nos resta apenas usufruir da inspiração que Deus deu a eles, que ficou escrita na Bíblia, e que nós podemos ler, estudar, aprender e receber revelação dentro dessa inspiração, para que possamos ensinar, pregar e viver, e aprender e viver em nome de Jesus. Então esta noite, amados, nós vamos falar de uma visão geral da obra apostólica, de algumas coisas que eles fizeram que foi importante. Não vamos falar de tudo, mas de algumas coisas que eles fizeram que foi muito importante e foi fundamental, e é importante que a gente conheça um pouco da obra desses homens. E a primeira obra que eu gostaria de mostrar para a igreja essa noite, obra realizada pelos apóstolos, obra para a qual o Senhor Deus os escolheu para realizar, está em Efésios capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Por gentileza, abra aí na sua Bíblia. Efésios 3. Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 30, do verso 1 ao 5. Primeira obra que nós vamos mostrar essa noite, que os apóstolos realizaram, que foi apenas esses homens que receberam a inspiração de Deus para revelar ao mundo o Evangelho até então escondido, oculto com Deus. Efésios 3, do 1 ao 5 diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isto, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Amém. Então o que Paulo está falando, amado? Paulo está falando o propósito para o qual Deus escolheu esses 13 apóstolos, 12 mais Paulo. O propósito pelo qual Jesus escolheu esses homens. Paulo diz que foi para revelar ao mundo um mistério que estava escondido com Deus, que Deus tinha esse mistério guardado com ele, que ninguém chegou a conhecer esse mistério, mas que agora Deus revelou esse mistério aos seus santos apóstolos, os homens a que ele separou para esta finalidade. Deus deu a eles esta revelação, Deus deu a eles esse propósito ministerial, essa vocação ministerial, essa incumbência de revelar para eles as coisas ocultas, escondidas, um evangelho que ninguém conhecia. Deus revelou para os apóstolos, e consequentemente os apóstolos pregaram
essa mensagem ao mundo. E eles foram os únicos que receberam a inspiração desta revelação escondida de Deus. Naquela época, alguém que surgisse, como surgiu o gnosticismo, dizendo: olha, nós temos uma revelação que nem os apóstolos de Jesus Cristo receberam, todo mundo já sabia que era uma heresia, porque a revelação escondida de Deus, Deus não revelou a outros homens a não ser os 12 e Paulo. Por isso, quando se levantava alguém: nós temos uma nova revelação, heresia. Levantou-se um movimento chamado Movimento dos Irmãos no século XVIII. Sim, liderado por um homem chamado John Nelson Darby, onde eles disseram: nós temos uma nova revelação, Deus vai vir buscar a igreja antes da tribulação. A igreja não vai ver a manifestação do anticristo. E eles divulgaram essa doutrina, e eles mesmos diziam: olha, é uma revelação nova. Portanto, era uma heresia, porque toda revelação, amados, toda inspiração, ela já está contida na palavra de Deus. Levantou-se também o fundador do movimento chamado Movimento dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, onde ele diz que Deus revelou para eles, deu a eles uma revelação nova, que aí ninguém ainda conhecia, e que elas estavam escritas em tábuas de ouro, escondidas em um determinado lugar, e aquele homem deveria ir lá buscar aquelas tábuas e transliterar ela para poder passar essa mensagem. E assim nasceu a doutrina dos Mormons, ou heresia. Por quê? Porque eles disseram que aquela revelação era nova, era algo inspirado por Deus, e não podia ser, porque toda revelação, ela já foi inspirada por Deus aos apóstolos, e já está registrado no livro sagrado. Outro movimento também, de onde nasceu os adventistas do sétimo dia, sim, onde uma senhora chamada Ellen White recebeu várias revelações novas, e trazendo doutrinas novas, ensinamentos novos, anunciando coisas novas que os apóstolos não tinham pregado, que os apóstolos não tinham ensinado, que os apóstolos não tinham doutrinado, e dizendo que era inspiração de Deus. E eles dizem que os escritos de Ellen White são comparados à Bíblia Sagrada, e não pode ser, porque a inspiração de Deus, repito, foi dada apenas aos santos apóstolos de Cristo. Ellen White não podia trazer revelação nova, inspiração nova, porque a inspiração cessou quando morreu o último apóstolo, que foi João, no ano 103, ou seja, há 1900 anos atrás. Esses homens receberam a inspiração, apenas eles, amém? Quando você ouvir alguém por aí dizendo: olha, nós recebemos uma inspiração, nós temos uma revelação nova que não está escrito, que os apóstolos não pregaram, mas que nós temos uma inspiração nova, heresia. A inspiração foi dada aos santos apóstolos. Por que hoje tem tanta heresia dentro da igreja? Olha, Deus está me revelando a campanha de 7 semanas. Olha, Deus está me revelando a campanha de 21 semanas. Olha, Deus está me revelando a campanha de quebra da maldição. Deus me revelou, irmão, o lenço ungido. Deus me revelou, irmão, a rosa ungida, a fronha ungida, o martelo ungido, a água ungida. Deus me revelou, foi Deus que me revelou. Deus não está dando esse tipo de revelação. As revelações, irmão, qualquer revelação, ela tem que estar alinhada com aquilo que os apóstolos pregaram. Ai, Deus me deu a revelação que eu tenho que escrever um livro e vender. Deus me deu a revelação que eu tenho que gravar um CD e vender. Deus me deu a revelação, irmão, que nós temos que fazer uma gincana gospel para atrair os jovens. Deus me deu a revelação, nós temos que trazer um cantor gospel para vender o CD, para vender o DVD, para fazer o mercado, para atrair as pessoas. Deus não dá esse tipo de revelação. Qualquer revelação que Deus dá tem que estar alinhada com a inspiração que Ele deu aos apóstolos. Tudo que é novo, que entra dentro da igreja, meu irmão, ultrapassa a inspiração que Deus deu aos apóstolos, portanto é heresia. Ele diz ainda lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo de número 19, no versículo 20: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo,
não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, Paulo se refere aos apóstolos, pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Deus, como se Deus, o próprio Deus, falasse por nós. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha o que Paulo está dizendo, falando da inspiração que só os apóstolos receberam. Paulo está dizendo: olha, nós apóstolos, Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, e pôs em nós, os apóstolos dele, a palavra da reconciliação, de modo que é como se o próprio Deus, por intermédio de nós, exortasse. O que Paulo está querendo dizer? O que Paulo está querendo dizer? Que quando um apóstolo de Cristo falava, trazia uma mensagem, uma doutrina, um ensinamento, era como se o próprio Deus estivesse ali falando com o povo. Era isso que Paulo estava falando. Por isso a doutrina deles, irmão, aquilo que os apóstolos ensinaram, eu já falei isso para a igreja e vou repetir. Os pais da igreja, Tertuliano, Agostinho, e muitos outros aí, que agora que tem hora que me dá um branco. Os pais da igreja, os reformadores, foram homens, irmãos, que contribuíram muito para sustentar a legítima doutrina, para defender a legítima doutrina. Foram homens que lutaram, que contribuíram muito, mas eles cometeram erros doutrinários, eles cometeram erros de interpretação bíblica, eles cometeram erros doutrinários, se equivocaram em doutrina. Já os apóstolos não. Os apóstolos nunca erraram na doutrina, eles erraram em outras coisas, eles se equivocavam em outras coisas, mas na doutrina eles nunca erraram. Na doutrina, nos ensinamentos, eles nunca se contradisseram. Você não vai ver nos 27 livros do Novo Testamento, me referindo aos apóstolos, né? Nos 27 livros do Novo Testamento, você não vai ver uma única contradição. Você não vai ver uma única contradição, nenhuma. Eles nunca se contradisseram. Eles sempre ensinaram a mesma doutrina, pela mesma revelação. Era o próprio Deus falando neles. Era o próprio Deus revelando o mistério oculto, o evangelho oculto que ninguém conhecia. Aí Deus não podia revelar para o Clésio, por exemplo, o que está, acho que em 1 Pedro capítulo 2, verso 3, aquela passagem lá do comércio: não faça de vós, farão de vós negócio com palavra fingida. Acho que 1 Pedro 2, 3, né? 2 Pedro, acho que 2 Pedro 2, 3. Deus não podia revelou isso para Pedro, e já revelar para Paulo: não, Paulo, pode vender o evangelho. Deus não é Deus de confusão. Se Deus revelou para Pedro que não se podia vender o evangelho, então Deus também tinha que revelar a mesma coisa para Paulo. Não podia haver contradição. Hoje você vê diferente. Hoje você vê um aqui pregando: não pode vender o evangelho. Aí você vê outro lá na outra esquina: pode vender sim. Você vê aqui: não pode fazer show. O outro lá: pode fazer sim. Aí quem está certo? Porque nenhum de nós temos a inspiração do Espírito Santo. Nós somos homens falhos, falíveis. Nós podemos ter a revelação. Aí para que nós possamos saber, afinal de contas, quem está certo: aquele que diz que é para fazer o show, ou esse que diz que não é para fazer show? Aquele que diz que pode vender os dons, ou esse que diz que não pode vender os dons? Quem está certo? Aquele que estiver alinhado com a doutrina dos apóstolos. Esse está certo. Por quê? Porque está pregando uma doutrina alinhada com a revelação bíblica apostólica. Era o próprio Deus falando neles. Então não posso, irmão, pregar uma doutrina contrariando o que os apóstolos pregaram. Eu não posso chegar aqui, meu irmão, dizendo que Paulo errou, que Paulo se enganou. Eles não dizem isso, lógico, né? Mas quando eles pregam uma coisa contra o que Paulo pregou, estão dizendo que Paulo estava errado. Se o Jairo subisse aqui para pregar e dissesse: olha, irmão, você que está no segundo, você que está separado aí, divorciou, pode casar de novo, não é pecado não. Aí eu subiria aqui depois para pregar, eu ia dizer: não, meu irmão, que você está separado aí, se separou, não casa de novo não, que você vai ter adultério. As pessoas iam ficar confusas, afinal de contas, quem está certo, o Jairo ou o pastor Jardel? Para tirar a dúvida, vamos para o que está escrito.
E aquele que pregou o que está escrito é o que está dizendo a verdade, porque alicerçou sua doutrina na inspiração dos apóstolos. Amém, pessoal? Então, se o mundo soubesse disso, acordasse para isso, meu irmão, muita gente ia deixar de ser enganada. Entenda isso, irmão. Deus deu a esses homens a inspiração. Se eu chegasse aqui e pregasse e dissesse: irmão, você separou de você, ou pode casar de novo, não tem problema, eu estaria dizendo que Jesus é mentiroso. Eu estaria dizendo que Paulo, em Romanos capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, estava mentindo, porque eu estaria contrariando a doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica. Então, meus amados, qualquer um que prega contrariando aquilo que os apóstolos pregaram, eles nunca chegam a dizer: os apóstolos estavam errados, mas quando eles pregam contrariando, eles estão dizendo que os apóstolos erraram. E os apóstolos não erraram, porque Deus pôs neles a palavra da reconciliação, Deus pôs neles a inspiração, era o próprio Deus ali revelando o mistério oculto. Essa foi a primeira grande obra que nós listamos aqui esta noite, que esses homens apóstolos, apenas eles receberam a inspiração de Deus para revelar ao mundo o evangelho até então desconhecido. Segunda obra que esses apóstolos realizaram está em Efésios 2. Sim, eles foram responsáveis em lançar os fundamentos da doutrina da nova aliança, a única que leva à salvação. Doutrina essa a qual a igreja sempre perseverou e na qual a igreja ainda persevera. Efésios 2, 19 ao 22, vamos ler. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas. Quando ele se refere aos profetas, é porque ele se refere às profecias que apontavam para Cristo, né? De que Jesus é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. O que Paulo está dizendo? Que eles, os apóstolos, eles foram responsáveis de lançar o fundamento. O que é que Paulo diz, acho que em Atos, o que é que o Pedro diz em Atos, no seu discurso contra os líderes judeus? Ele diz: ninguém pode lançar outro fundamento, o qual já está posto, o qual é Cristo Jesus. Então ele diz que esse fundamento, o qual está posto, o qual é Cristo, qual é a doutrina, o qual é a doutrina, o evangelho oculto escondido, foram eles que lançaram. Paulo diz: eu, como sábio construtor, lancei os fundamentos, mas cada um presta atenção, como edificado sobre o fundamento dos apóstolos, ele se refere o quê? A doutrina, que a igreja está alicerçada em cima dela, a doutrina que os apóstolos ministraram, que os apóstolos ensinaram. Então todo crente verdadeiro, a vida dele, espiritualmente falando, está alicerçada nessa doutrina. A minha vida não pode estar alicerçada em cima de uma doutrina espírita, porque ela é contrária aos ensinos dos apóstolos. A minha vida não pode estar alicerçada sobre uma doutrina católica romana, porque ela está contrária a doutrina dos apóstolos. Inclusive tem até vídeo novo de padres fazendo declarações que a igreja está acima da Bíblia. Tem vídeo novo, padre falando isso, que a igreja está acima da Bíblia. A igreja não está acima da Bíblia, a Bíblia está acima de tudo, é a palavra de Deus, e a igreja deve estar alicerçada nela, mas a palavra escrita, ela está acima da palavra do Papa, da palavra do bispo e da palavra do pastor. A palavra escrita, palavra nenhuma, eles diziam que o Papa sentado no trono, a palavra dele é infalível. Sim, mesmo que o Papa diga algo que contraria a palavra de Deus, mas ainda assim os católicos reconhecem como sendo infalível. Isso é um equívoco, isso é um engano. Por quê? Porque o alicerce
ao qual nós devemos edificar a nossa vida espiritual é o alicerce, fundamento dos apóstolos, que é aquilo que está escrito. Amém, amados? Então, se você constrói, edifica a sua vida em cima do fundamento dos apóstolos, aí vai acontecer o que Jesus disse em Mateus capítulo 7: transbordam os rios, batem os ventos e vêm contra aquela casa, mas ela não cai, porque está firmada na rocha. Mas se a sua vida não estiver alicerçada sobre a doutrina apostólica, que é o que vai acontecer no último dia, no dia do julgamento, se a sua vida não está alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos, que é a doutrina bíblica escrita, meu irmão, vai bater os ventos, transbordar os rios, e vai bater contra a sua vida, e vai ser grande a sua queda, a sua ruína, no dia do julgamento, no dia do Senhor. Então, os apóstolos foram responsáveis, meus amados, de lançar os fundamentos da doutrina da nova aliança, na qual a igreja sempre perseverou e ainda continua perseverando. Qualquer igreja, qualquer cristão que não tenha a sua vida alicerçada na doutrina dos apóstolos, ele não está sendo ele não está tendo Cristo como pedra de esquina, o que Paulo disse aqui no versículo de número 21. Cristo é a pedra de esquina. O que é a pedra de esquina? Você vai fazer uma construção, preste atenção o que é a pedra de esquina. Faz de conta que tem um terreno vago aqui do lado, está vago o terreno. Você vai construir, a prefeitura tem fiscalização. Você não pode chegar e construir o terreno, a casa, 2 metros à frente do alinhamento. E nem você tem que fazer ela alinhada. Você tem que ir lá para a esquina, a ponta da rua, fazer o alinhamento. E a casa, a construção tem que estar perfeitamente alinhada, porque senão a prefeitura chega e embarga a obra que você está fazendo. É isso que Paulo está comparando Jesus. Ele é a pedra de esquina. Todo edifício, vida, homem, para estar bem ajustado, tem que estar alinhado com a palavra dele, que foi a inspiração que ele deu aos apóstolos. Amém, pessoal? Esse é o alicerce. Se você quer construir sua vida bem estruturada, bem alicerçada, tem que ser alinhada com Cristo. Como, pastor? Através da doutrina apostólica. Esse é o fundamento. Amém, igreja? Amém. Então, ainda em Atos capítulo 2, vai lá. Atos 2, 41 e 42. Ele diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, 42 agora. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do pão, e no partir do pão, e nas orações. O povo ouviu a mensagem de Pedro, se converteu, creu e se converteu. Opa, Pedro pregou a mensagem, entrou no meu coração. Oh, glória a Deus, eu recebi, criei, me converti. E agora eles perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Falando na questão da doutrina dos apóstolos, entra tudo, né? Inclusive o batismo. Existe aquela controvérsia de Mateus 28, onde supostamente Jesus disse: vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus nunca falou isso. Foi Tertuliano que colocou isso aí, no 2º século. Agora, Jesus nunca falou isso. Aí, mas você olha para o livro de Atos, você vê Paulo batizando, você vê Pedro batizando, você vê Filipe batizando, e você vê eles batizando, e eles batizando em nome de quem? Em nome de Jesus. Aí uma pessoa veio falar para mim, mandou um e-mail: pastor, eu perguntei ao meu pastor, e por que Jesus mandou batizar em nome da Trindade e os apóstolos batizaram só em nome de Jesus? Sabe qual foi a resposta do pastor dela? Quem é maior, Jesus ou os apóstolos? É lógico que é Jesus. Então pronto, o que vale é o que Jesus falou, o que os apóstolos falaram não vale. Que isso, irmão? É lógico que Jesus é maior, mas os apóstolos, irmão, eram ministros de Cristo. Os apóstolos pregaram, ensinaram tão somente aquilo que eles receberam de Jesus.
Os apóstolos seriam incapazes, meu irmão, de pregar uma doutrina que contrariasse o que Jesus disse. Os apóstolos seriam incapazes de fazer alguma prática religiosa, de praticar algo em nome de Deus que não tivesse alinhado com o que Jesus ensinou. Então, se os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus, é porque de fato assim deveria ser o batismo. Então, amado, o povo perseverava na doutrina dos apóstolos. É assim que a igreja persevera. Por que na doutrina dos apóstolos? Porque eles receberam a inspiração de Deus. Eles lançaram o fundamento, a fundação da construção, na qual eu devo construir a minha casa. Eu quero construir uma casa, mas primeiro eu tenho que ter uma fundação, um alicerce. E esse alicerce é a doutrina dos apóstolos. Aí então eu posso construir minha casa em cima. Então por isso a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque era o alicerce, onde eles estruturavam a vida espiritual deles, que aproximava de Deus, que levava o homem de fato à salvação, a herdar a vida eterna, a ter comunhão com Deus. Era na doutrina dos apóstolos. Vocês estão entendendo, amados? Amém? Então, queridos, agora preste atenção numa coisa. Hoje eu olho para igrejas centenárias, igrejas históricas. Nós temos no Brasil aqui igrejas centenárias, igrejas históricas, irmão. Igrejas que têm 300 anos, 200 anos, 100 anos. Sim, nós temos igrejas aqui no Brasil com essa idade, 50 anos, 30 anos. E o que é que a gente olha e vê? Que a maioria dessas igrejas, quando começaram, eram igrejas alicerçadas na doutrina dos apóstolos. Eram igrejas que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas aí começou a surgir movimentos novos, vindo lá dos Estados Unidos, movimento do Caicai, movimento da confissão positiva. Não posso dizer que eu estou doente, não, eu estou curado. Não posso dizer que não vai dar certo, não, vai dar certo. Confissão positiva, uma mandinga isso aí. Tanto fazer que dá certo como vai dar errado. Se Deus quiser, eu posso dizer que vai dar errado, mas se Deus quiser dar certo, acabou a história. Enfim, e começou a surgir esses movimentos. O movimento pentecostal, que tem pouco mais de 100 anos, 100 e poucos anos, o movimento pentecostal, não existia isso que tem aí hoje. Aí surgiu essas coisas. O que é que acontece? O que acontece, irmão, é que aí muitas igrejas aderiram a esses movimentos, porque eles envolvem emoção, porque eles envolvem sensacionalismo, porque eles envolvem, irmão, porque eles são atrativos, eles atraem multidões, eles atraem pessoas. Aí o que é que aconteceu? As igrejas que haviam se convertido e alicerçados na doutrina dos apóstolos, deixaram de perseverar na doutrina dos apóstolos, para correr atrás do modismo que está aí, para poder fazer suas denominações crescerem. Isso foi um grande erro, um grave erro. Por quê? Porque a igreja verdadeira de Jesus Cristo, chova, faça sol, tenha terremoto, venha tempestade, tsunamis, vendavais, que for, ela sempre perseverará na doutrina apostólica. Um crente verdadeiro, meu irmão, ele sempre perseverará na doutrina dos apóstolos. Ele pode ter. Quantas pessoas a gente vê hoje? Você está ouvindo aí pelo YouTube? Quantas pessoas tem aí hoje que um dia tiveram na igreja porque era uma igreja boa, era uma igreja verdadeira, mas quando viram a igreja desandar, apostatar, desviar, começar a cometer práticas contrárias à doutrina apostólica, saíram. Muitos de vocês estão aqui, saíram de uma denominação, de alguma igreja, de alguma congregação, porque começaram a ver apostasias, heresias, elas se distanciando da verdade, da palavra, da doutrina apostólica, e vocês não quiseram ficar lá. Por quê? Porque vocês não estão para perseverar numa placa de igreja. Nós somos chamados para perseverar na doutrina dos apóstolos. Então é por isso, irmão. Por isso que tem um monte de gente hoje que não quer mais ir para a igreja nenhuma. Aí fica os hereges, porque viu heresia, procurou a igreja verdadeira, não achou. Aí os hereges vão lá: irmão, tu tem que ir para a igreja, não, tu vai morrer. Não, mas vou não, lá tem heresia. Não, você tem que ir, senão você vai morrer. Vai morrer se for congregar numa igreja herege, aí morre.
Se na sua cidade não tem uma igreja que prega o evangelho dos apóstolos, meu irmão, fique em casa se alimentando com doutrina verdadeira pela internet. Mas se tem, nem que você tenha que andar uma légua é 6 quilômetros, nem que você tenha que sair de um dia para o outro para ir ao culto uma vez por semana, mas vá. Nós, por causa da palavra, por causa da doutrina dos apóstolos. Amém, pessoal? Então a igreja persevera na doutrina dos apóstolos, que os apóstolos, eles edificaram, lançaram os fundamentos, e a igreja perseverou nela até hoje. Um alicerce que nunca envelheceu. Nós vimos aí cidades inteiras em ruínas do tempo de Cristo, tempo dos apóstolos, cidades inteiras em ruínas, mas a doutrina dos apóstolos permanece até hoje. Sim, a terceira obra que os apóstolos realizaram foi que, preste bem atenção, a terceira coisa, o terceiro ponto que eu quero falar sobre os apóstolos, é que a doutrina que eles pregaram é a única fonte da verdade de Deus, revelada aos homens, debaixo do pacto da nova aliança, e que perdura até os dias de hoje, e ninguém pode acrescentar nem tirar nada do que eles ensinaram. Abra lá em 2 Coríntios capítulo 11. Ele está dizendo que a doutrina que os apóstolos pregaram é a única fonte da verdade. Fonte é de onde emana, é de onde flui. Eles são a única fonte de onde emana a verdade de Deus, revelada aos homens debaixo da nova aliança, porque havia uma verdade óbvia na antiga aliança, lógico, aquela doutrina que Deus deu por meio de Moisés ao povo judeu, aquela era uma verdade para aquele tempo, né? Só que aquela verdade, ela foi cumprida já, Cristo já cumpriu ela. Aí a verdade do tempo atual da nova aliança é o que os apóstolos ensinaram. Por isso que algumas vezes você vê que o que os apóstolos ensinaram, em algum momento contraria o que Moisés ensinou. Porque, por exemplo, Moisés mandou pagar dízimo, né? E os apóstolos não mandam ninguém pagar dízimo. Moisés mandou o povo fazer sacrifício de animal, né? De pombinho, de cordeiro. E os apóstolos não mandam ninguém fazer sacrifício de nada. Moisés mandou o povo guardar o sábado. Os apóstolos disseram que o povo não precisa mais guardar o sábado. Moisés mandou o povo fazer a circuncisão. Os apóstolos já disseram que não precisa mais fazer a circuncisão. Então às vezes você lê a doutrina nós estamos debaixo da nova aliança, e o que estava debaixo da antiga aliança, você acha que a Bíblia tem contradição, mas não é isso. Aquilo era uma verdade para aquela época, para aquele tempo, antes do novo pacto, né? A verdade de Deus revelada, a única fonte de verdade revelada debaixo da nova aliança, é o que os apóstolos pregaram, e ninguém pode acrescentar nada e nem tirar nada. 2 Coríntios 11 verso 4: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós, quando ele diz nós, se refere aos apóstolos, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abaçaste, com razão o sofrerei. O que Paulo está dizendo? Paulo está explicando aqui tudo que eu estou falando até agora para vocês. Paulo estamos tendo subsídio aqui, fundamento aqui nas palavras de Paulo. O que Paulo está dizendo? Eles lançaram um fundamento, eles trouxeram a doutrina, a palavra. A mensagem deles, os apóstolos, era a única fonte da verdade. Eles quem mostraram para o povo quem era Jesus de verdade. Eles quem mostraram para o povo o que era o evangelho verdadeiro. Aí agora Paulo diz: se alguém pregar um outro Jesus que não é esse que nós estamos pregando, ou um outro evangelho que não é esse que nós anunciamos, vocês vão ser condenados. Ele está falando. Ou seja, Paulo sabia que surgir pessoas distorcendo a imagem de Cristo. Porque Cristo, irmão, ele pregou renúncia, ele pregou a cruz, mandou renunciar, né? Cruz, para tomar a cruz, para seguir a ele. Jesus disse que o homem não podia servir a dois senhores, não podia servir a Deus e as riquezas, mandou o rico abrir mão do que tinha, ajudar os pobres, enfim, Jesus ele pregou uma doutrina.
E os apóstolos estavam trazendo essa revelação, inspirados por Deus, trazendo essa mensagem, alicerçando, lançando o alicerce. Então não podia chegar ninguém pregando outro Jesus. Não, meu irmão, o Jesus que eu estou pregando aqui é o Jesus que dá a chave de casa. Olha, irmão, Jesus está lhe chamando para vir receber uma bênção. Faça a campanha. Não tem isso hoje? Olha, Jesus está recebendo para você vir tomar o óleo da riqueza, a unção do óleo da riqueza. Venha, eu vou derramar sobre você o óleo da riqueza. Ele diz que é Jesus que está mandando. Então eles estão distorcendo a imagem de Jesus. E Paulo disse: se alguém pregar outro Jesus que não foi esse que nós pregamos, e outro evangelho, e estão pregando outro evangelho. Jesus disse para os ricos: vende o que tem, dá para os pobres. O Jesus de hoje está dizendo: trabalha, ganha dinheiro e fica rico, e vai gozar os bens dessa terra. O Jesus de hoje está dizendo isso. O Jesus que os apóstolos pregaram disse: o homem não deixa sua mulher, se deixar sua mulher casar com outro, está em adultério. E a mulher repudiada casar com outro, comete adultério também. O Jesus de hoje está dizendo o quê? Não, pode casar, meu irmão, não tem problema, pode divorciar da sua mulher e casar com outra. Então, meu irmão, Paulo já disse aqui, eles estão pregando um outro Jesus e um outro evangelho. O Jesus que os apóstolos pregaram disse o quê? Mateus capítulo 10 verso 8: de graça receber, de graça dar, quando ele deu os dons. O Jesus de hoje está vendendo dons, inclusive até fazendo show e cobrando ingresso. O Jesus de hoje que eles pregam. Então, amados, Paulo disse: a doutrina que eles pregaram era única, os apóstolos eram a única fonte, irmãos, da doutrina verdadeira, a única fonte da doutrina. Nós queremos a doutrina verdadeira. A fonte quem é? Os apóstolos. Deixa eu falar uma coisa interessante para vocês. Primeiro século é do ano 0 até o ano 100. Esse é o primeiro século. Do ano 101 até o ano 200 é o segundo século. No segundo século, do ano 101 até o ano 200, 199, 200, a igreja, irmão, levantou-se tanta heresia, mas tanta heresia, que a igreja perdeu a forma, a igreja perdeu a imagem. Ninguém sabia mais qual era a igreja verdadeira. E aí, os homens de Deus verdadeiro, porque surgiu várias doutrinas, não vou explicar qual eram elas: doutrina docentista, doutrina gnóstica, doutrina macionista, doutrina outras aí mais, monarquianista, muitas doutrinas, donatistas. Começou a surgir um monte de doutrina, e o povo estava atordoado. Mas afinal de contas, qual é a certa mesmo? O povo estava atordoado, igual hoje. Aí tinha os macionistas, seguidores de Marcião, os docentistas, seguidores de Donato, aí tinha os grupos, e o pessoal: quem é que está certo? Aí os homens de Deus disseram: vamos fazer o seguinte, para poder clarear para o povo, nós somos a igreja católica. Não é essa aí que está aí não, viu? Não confunde não, essa aí nasceu em 381, tá? Essa católica está aí. Diga: a igreja de Cristo verdadeira. No segundo século, 120, 130, eles disseram: nós somos a igreja católica. Quer dizer o quê? A igreja universal, a igreja de todos, dos santos de Cristo, para se identificar, para o povo saber. Aí quando o pessoal ia, meu irmão, ouvia uma pregação, uma mensagem em nome de Cristo, alguém pregando o evangelho, eles buscavam a fonte. Você é discípulo de quem? Não, sou discípulo de Marcião. Quero não. Você é discípulo de quem? Está pregando aqui. Opa, vamos para o culto lá. Discípulo de quem? Não, eu sou discípulo de Nonato. Quero não. Não, você é discípulo de quem? Não, eu sou discípulo de um discípulo dos apóstolos. Opa, isso aqui eu fico, isso aqui eu quero. O povo começou a usar esse critério, irmão. O povo de Deus, irmão, eles procuravam saber aonde estava uma igreja, uma congregação, um grupo de cristãos que tinha alguém que tinha conhecido os apóstolos. Ou seja, aquele dirigente daquela igreja, ele tinha que ter conhecido alguém que conheceu os apóstolos. Tinha que ser desse jeito. Se não fosse, o povo não queria. Mas por que, irmãos? Porque os apóstolos eram e são a única fonte da verdade de Deus. E ninguém podia pregar um outro Jesus.
um outro evangelho. E aí, meu irmão, já que os apóstolos são a única fonte, né, da verdade de Deus revelada aos homens, lá em 1 João 4,6, João disse o seguinte: nós somos de Deus, se refere aos apóstolos, tá? Quando você vê um apóstolo dizendo isso, nós somos de Deus, ele está se referindo a ele, aos apóstolos. 1 João 4,6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Olha que coisa interessante. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto nós conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. É interessante isso aí. João estava dizendo: olha, nós os apóstolos somos de Deus, o que nós falamos é de Deus, é a inspiração, é a revelação das coisas ocultas. Então quem é de Deus dá ouvido o que a gente diz, e quem não é de Deus não dá ouvido o que a gente diz. Aí chega um pastor por aí, ou um apóstolo desse novo por aí, desavisado, pegando esse texto aqui, dizendo: olha, quem é de Deus ouve o que eu estou dizendo. Que conversa é essa, rapaz? Tem gente dizendo isso, irmão, nas igrejas. Tem pastor dizendo isso. Não deu ouvido o que eu disse porque não é de Deus. Peraí, meu pastor, mas o que o senhor falou aí não está alinhado com o que os apóstolos disseram, não. É porque tem um monte de pastor aí amaldiçoando o povo. O irmão vai lá: pastor, vou sair daqui, pastor, porque está esse negócio de dízimo, esse negócio de campanha, de velar por tudo isso é heresia. Irmão, se você sair daqui, você está amaldiçoado, você está sendo rebelde, está se levantando contra a obra de Deus. Estou de jeito nenhum, pastor. Mas eles usam esses argumentos, né? Se fosse de nós, ficaria conosco, mas como não é de nós, saiu. Ainda bem que você não era de lá, né, irmão? Ainda bem que você realmente não é dos dele, você é dos desses aqui. Então, ele diz: quem é de Deus nos ouve. Por quê? Porque os apóstolos são a única fonte da doutrina verdadeira. Nós temos lá em Gálatas 1, verso 8 e 9, olha como isso é forte, irmão. Olha como isso é forte. Gálatas 1, 8 e 9 diz assim, ó: já que eles são a única fonte da doutrina verdadeira debaixo da nova aliança, ainda que, Gálatas 1, 8 e 9, ainda que nós, ele se refere a quem? Aos apóstolos. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, e agora de novo vos digo: se alguém anunciar outro evangelho, além do que vocês já receberam de quem? Dos apóstolos. O evangelho que nós apóstolos anunciamos. Ele diz: se alguém trazer outro evangelho que não seja esse, seja maldito. Olha que coisa interessante, irmão. Vamos dizer que Deus usou Paulo. Olha isso aqui, presta atenção nisso aqui, por gentileza. Olha, Deus usou Paulo para dar ele uma inspiração. Olha, o evangelho é esse, é esse, é esse. Paulo estava falando ali porque Deus estava inspirando ele, era Deus falando nele. Igual Deus falou em Jeremias, em Isaías, né? Não era aquele negócio do eis que eu te digo, não, era Deus falando na boca dele, tá? De verdade, revelando mesmo ali, dando entendimento e revelando, falando. Aí Paulo recebeu a inspiração e entregou a mensagem. Aí passou-se 10 anos, 20 anos, Paulo se desvia, vamos dizer, Paulo se desviou. Não, rapaz, aquilo que eu preguei estava errado, o evangelho não era assim não, né? Aí ele volta e diz: olha, aquilo que eu preguei estava errado, aquilo que Pedro pegou estava errado. Eu posso dizer isso, eu posso errar uma doutrina e chegar e consertar. O pastor Zezinho pode errar uma doutrina, chegar e consertar. O evangelista Heitor pode errar uma doutrina, chegar e consertar, mas os apóstolos não. Por quê? Porque eles tinham a inspiração, ela é infalível, eles não erravam, era Deus revelando a doutrina, entendeu? Então eles não erravam. Aí Paulo disse: ó, então se nós, os apóstolos de Cristo, voltar depois aqui para tentar mudar essa doutrina, ó, não aceite não, nós estamos amaldiçoados, não aceite não. Paulo falou isso. Ou pior, se vier um anjo do céu, pode ser Gabriel, pode ser Miguel, pode ser aqueles 4 seres com aparência de fogo, chamados de serafins, que Ezequiel viu, né? Pode vir trazer outra doutrina, não receba, seja amaldiçoado o anjo ou o apóstolo que pregar outra doutrina, porque essa é a inspiração de Deus.
Isso é forte, irmãos. Isso é muito forte. Por quê? Porque era a fonte, meu irmão. Era a fonte de onde emanava. Deus estava trazendo a revelação. Aí depois que Deus trouxe a revelação, pronto, ele encerrou. Ano 103, João morreu, pronto, fechou o livro do Apocalipse, acabou-se, cerrou a inspiração. É isso aqui que eu quero, essa é a minha palavra, essa é a doutrina que eu quero que o mundo conheça. Deus falando, é isso aqui, ninguém acrescenta mais nada. Ninguém pode mudar, ninguém pode tirar, ninguém pode acrescentar. É isso aqui e acabou. Aí, meu irmão, aí Paulo está dizendo, eles eram uma fonte, e são uma fonte porque ficou escrito. Essa palavra aqui, irmão, é a única. Então, trazendo por dia de hoje, né? Esta palavra, a doutrina dos apóstolos está aqui. Esta palavra é a única fonte da verdade de Deus. Não há outra. Aí não, pastor, mas tem um livro de Mormon. Não, não é. Não, pastor, mas tem a Bíblia do o Evangelho segundo Allan Kardec. Não é. Não, pastor, mas tem os escritos de Ellen White, Inspirações Novas. Não é. A única fonte da verdade inesgotável é a doutrina apostólica. É o que está escrito aqui. E acabou. Teve um camarada, irmão, olha para esse rapaz aí. O nome dele era Macião. Olha o que ele fez. Ele pegou, ele foi montar um cânon. O cânon é esse conjunto de livros, né? Essa regra de fé e prática, a regra correta, o cânon. Ele foi montar o cânon. Ele desprezou os 4 evangelhos. Um camarada chamado Macião. Não, os 4 evangelhos não, isso aqui não é de Deus não. As cartas de Pedro, de Tiago, de Judas, não, isso aqui também não é de Deus não, tira para lá. O Antigo Testamento, não, isso aqui também presta, isso aqui não é de Deus não, vai lá. A única coisa que ele deixou, o Evangelho de Lucas e 10 cartas de Paulo, só isso. E ainda tirado algumas partes. Aí ele foi e disse lá, essa aqui é a verdade. Que é isso, meu irmão? O cara se pôs acima dos apóstolos, desprezou a inspiração de Deus, porque contrariava o que ele achava, o que ele pensava. Quando nós encontrarmos na Bíblia algo que contraria o que você pensa, o que você acha, você não tem que rasgar a página da Bíblia, você tem que rasgar o pecado que você está vivendo e se adequar a ela. Então, meu amado, eles eram e são, continuam sendo a doutrina apostólica, a única fonte da verdade. Quer conhecer a verdade? Vá para a Bíblia. Vá para a Bíblia. Quer conhecer a vontade de Deus? Vá para a Bíblia. Não, pastor, mas eu orei para Deus me dar uma visão, uma revelação. Não, vá para a Bíblia. Ah, pastor, mas minha mulher me deixou, vou para a igreja para ver o que é que o vaso diz, o que é que o vaso revela. Vou ver o que é que o vaso diz. Aí o vaso está lá, o cara está no 3º casamento. Olha, vaso esse que eu te digo, aquela varoa ali é a tua mulher. Aí ligeiro levanta, vem cá, minha irmã, farra o noivado ali, pronto, semana que vem eles casam. O vaso está torto, está quebrado. É o vaso do capeta. Porque o vaso de Deus, ele vai falar o que está escrito aqui. Vem na igreja buscar a revelação de Deus. Não, vou ver o que é que o vaso fala. Qual é o teu problema, irmão? Não, meu problema, pastor, é porque eu estou divorciado. Eu quero saber se Deus quer que eu case ou não. Faça uma oração aí para ver o que é que Deus revela. Vamos orar. Oh meu Deus, esse irmão quer saber o que é que o Senhor revela. Está divorciado, quer casar novamente, Senhor. Amém. Vamos lá, irmão. Revelação, Deus já entregou. Foi rápido. Mateus 5, Lucas 18, Romanos 7, 1 Coríntios 7. Pode não, meu irmão. Está aqui a revelação. Está na carne. Está na carne. Aí de repente ele vai para outra igreja lá. Não, vou para outra igreja lá. Esse profeta aqui está na carne. Aí chega lá na outra igreja. Aí fala língua, fala aquela coisa, rola no chão, sapatia, pula. Aqui tem poder, aqui Deus vai falar, não tem nem conversa. Aí arruma um casamento ligeiro. Não, foi Deus que falou. Que Deus que falou? Nada, meu irmão. Estava na Bíblia? Não, então não foi Deus que falou.
que Deus falou está aqui, meu irmão. Quer conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus, corre, porque Deus deu os apóstolos, está escrito aqui. Essa é a fonte. Qual é a fonte, igreja? A doutrina dos apóstolos, a Bíblia. Essa é a fonte, é lá. Sim. E para encerrar hoje, depois a gente continua semana que vem, o último ponto. Os apóstolos, presta atenção, eles receberam de Cristo a autoridade para fazer os mesmos milagres que Jesus fez, mediante a pregação da verdade. Tá? Os mesmos milagres que Jesus fez, com a mesma autoridade, Deus usou aqueles homens da mesma maneira. Nunca mais no mundo nós vimos gente ser usada igual aqueles homens foram. Nunca mais. Nunca mais. Pregando a verdade, não. Você nunca viu um pregador da verdade, de fato, um homem de Deus, um servo de Deus, pregando a verdade, fazendo um milagre igual os apóstolos fizeram. Igual eles fizeram, não. Você vê falso profeta fazendo. Mas por quê? Mateus 24, 24, surgirão falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígios, se possível enganaria até os eleitos. Por isso. 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz que o espírito que opera da parte do anticristo, ele opera sinais e prodígios para enganar, para seduzir. 2 Tessalonicenses 2, lá pelo verso 5, por aí 6, ou perdão, lá pelo verso 8, 9, ele diz isso. Ele opera. Lá em Apocalipse capítulo 13, ele vai mostrar que uma das operações do diabo, do falso profeta, ele faz até fogo descer do céu à terra, milagres tão extraordinários, e engana todo mundo com os milagres que ele faz. Tão extraordinários os milagres que ele realiza, esse falso profeta. Mas dentro da igreja de Cristo, você nunca ouviu falar, e nem vai ouvir, dentro da igreja de Cristo, pregando a verdade, milagres acontecer como aconteceu no ministério dos apóstolos. Você não vai ver. Você vai ver uma cura, você vai ver um milagre, mas não igual como eles faziam. Os apóstolos curavam todo mundo, irmão. Nós não vamos abrir porque são muitas passagens. Você vê Marcos 3, do 13 ao 15, Lucas 9, 1 e 2, Lucas 10 e 19, Mateus 10, 5 ao 8, Atos 5, do 12 ao 16. Você vê aqui Jesus dando a eles, por exemplo, Marcos 3, do 13 ao 15, e subiu ao monte, e chamou a si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios. Lucas 9, 1 e 2, e convocando os seus 12 discípulos, que eram os apóstolos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar as enfermidades, e enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 10, 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mateus 10, 5 ao 8, e Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não irei pelo caminho dos gentios, nem entrei na cidade samaritana, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar, dizendo: é chegado o reino de Deus, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça receber, de graça dai. Aí lá em Atos capítulo 5, do 12 ao 16 diz: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unânimes, reunidos no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que os transportava os enfermos para as ruas, e os punham em leito e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles, né?
quando cobria, eles eram curados. Até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito, os quais eram todos curados. Agora me diga qual é o pregador, meu irmão, que faça um culto de milagre que todo doente fica curado. Não existe, nunca existiu. Depois dos apóstolos nunca teve ninguém. Todo, irmão, o povo ia, todo mundo ia, todo mundo. Hoje os caras fazem aquela oração assim, né? Deus cura, faz a obra, parece um curado aqui, outra acolá, mas igual os apóstolos não. Era todo mundo que ia, era curado. Todo mundo, sem exceção. Não existe mais esse tipo de obra hoje, irmão, amém? Deus deu a esses homens esse poder para iniciar a pregação do Evangelho. Repito, eu creio em cura, eu creio em milagres. Eu creio que se nós orar, Deus pode fazer um milagre, Deus pode fazer uma cura, se Ele quiser fazer. Mas Deus não opera hoje como Ele operou por meio dos apóstolos, amém? Tá? Então, o quarto ponto, a gente vai encerrar aqui nesse, tá? Mas vai entendendo isso aí. Então olha a obra que esses homens estavam fazendo, irmão. Você está vendo, está entendendo? Olha que coisa tremenda, olha que coisa extraordinária Deus está usando esses homens para fazer, revelando a doutrina a qual a igreja perseveraria até a volta de Jesus. A doutrina que os apóstolos pregaram só tem validade quando Jesus voltar e levar o povo dele. Aí pronto, lançaram o alicerce, a igreja perseverou. Ninguém pôde pregar a doutrina nova, contrariar, distorcer. Se fizer isso é falso profeta, é herege, vai ser condenado e vai condenar o povo que está seguindo eles. Deus deu a esses homens, irmãos, o que Ele nunca mais deu a ninguém. Deus usou esses homens de modo como Deus nunca mais usou ninguém. E nós estamos aqui, parar aqui no quarto ponto. Semana que vem a gente continua na sexta-feira, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.